A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa nação, e que Deus sare a nossa terra, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós estamos vendo aí as dificuldades do ser humano para sobreviver na terra hoje, muito difícil, né, meus irmãos? Mas quem planta, colhe. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, o ser humano planta a má semente e não tem outra forma de ser retribuído, porque Deus é justo e fiel. Ele tem que colher. Em todas as áreas, queridos. Você não quer ser roubado? Então não rouba ninguém. Você não quer que ninguém minta para você? Então não minta para ninguém. Você não quer que ninguém seja falso com você? Então não seja falso com ninguém, mesmo assim ainda tem quem é. Você não quer ser traído pela mulher? Então não trai a tua mulher. Não tem jeito. Essa é a realidade. Você não quer ser roubado? Então não rouba, meu querido. Essa é a grande realidade. Infelizmente, essas coisas é a lei da semeadura. Então nós vemos acontecimento na terra, as pessoas querem atribuir a Deus erros a Deus, cobranças de Deus. Não tem nada de cobrança de Deus. A cobrança ali é natural. A cobrança que está tendo hoje na terra é natural. Você plantou a semente, você vai colher. Mas se você toma um veneno, você vai morrer, filho. Não toma, não. Essa é a grande realidade. Então nós vemos o que acontece com a natureza. A natureza, que é a natureza que nós falamos aí, é a natureza de Deus. O que tem aí na vida, na vegetação, o que tem na terra, o que tem nos seres viventes, é o fôlego de vida que Deus deu. Essa é a natureza. Não existe uma pessoa chamada mãe natureza, uma mãe d'água, uma senhora das águas, não tem nada disso. Não existe nada disso no reino de Deus. Não existe nada disso na criação de Deus. O que existe na criação de Deus é toda essa grandeza, essa vegetação bonita, os seres viventes que ali estão, o mundo animal, o mundo vegetal, é isso que existe. Não existe mais nada do que isso. Então tudo isso recebeu um fôlego de vida, que se chama assim a natureza de Deus, o fôlego de vida que Deus deu. Essa diferença você pode fazer naquilo que está verde e naquilo que está seco. O que está seco não tem vida, o que está verde tem vida. Então você percebe isso em todos os sentidos. A terra está existindo porque chove. Se não chovesse, não acontecia nada. Então acontecem essas coisas lá no sul do país que está acontecendo aí. Então todo mundo vai tirar proveito disso agora, o comércio vai tirar proveito, o governo vai tirar proveito, porque os impostos vão lá em cima, porque os alimentos vai subir, que é uma maravilha, o arroz vai lá para cima. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso serve para tirar proveito. A imprensa quer tirar proveito, né? Aquilo que eles chamam de sensacionalismo. Tudo isso está aí para tirar proveito. Tudo isso está aí para aproveitar. Ninguém está ali para fazer aquilo que é realidade. Todo mundo está lá para aparecer. Está lá o jornalismo em cima. Para quê? Para tirar os seus proveitos. Para pegar os seus impostos. Tem um que dá uma ajuda e vai tocar trombeta. Tem igreja que dá tanto e vai lá tocar trombeta. Nós demos. São miseráveis, rapaz. Para com isso. Ajuda voluntariamente. Jesus disse que quando você dá alguma coisa para alguém com a mão direita, esconda a esquerda. Você é um trombeteiro. Você, igreja ou todo mundo que faz isso, são um trombeteiro que está fazendo isso. Quer se aparecer com aquilo que deu, com aquilo que fez. Dá e glorifica a Deus porque deu. Esquece e vai buscar a solução para o sofrimento das pessoas. Então as pessoas plantam e colhem. Moradores também contribuem com aquela ruína que está ali. Os governantes, que é os mais irresponsáveis nisso, infelizmente. E o que é pior, eu estou frisando sempre isso aqui nos vídeos, já tem mais de 2 anos que eu estou falando isso, vai acontecer. Vocês não me escutam. Vocês não veem os vídeos, que é a realidade. Ninguém quer ver realidade. Ninguém quer ver verdade. Se eu fosse um profeta que dissesse, eis que eu profetizo sobre o sul, eis que eu profetizo ali, eu te profetizo aqui, todo mundo está
está me ouvindo? Vocês gostam de mentira, vocês gostam de piadas, vocês gostam de lorotas, de picuinhas, de besteira. Eu gosto de realidade em Cristo Jesus. Cristo fala sim, sim e não, não. Acabou. O que acontece ali no sul é o que vai acontecer no país inteiro e o que vai acontecer em outras regiões do mundo. Para depois vir a seca, passar sede, morrer gente de sede. Daqui a pouco tem gente morrendo de sede aí. Isso tem uma grande realidade. Então, meu querido, não planta semente que você vai colher. Se plantar, planta o bem, planta a boa semente, planta a honestidade e você verá as coisas funcionar. Então, está aí a situação, e nós vemos tudo isso aqui em São Paulo mesmo, em São Sebastião, a gente vê lá no norte, no Rio de Janeiro, a gente viu no Nordeste, a gente viu nas cidades da Bahia, em todo lugar, a chuva fazendo tudo isso acontecendo. A culpa não é de Deus. Para de culpar a Deus. A natureza está cobrando. Está cobrando o quê, rapaz? Para de ser ignorante. Esses crentes que vivem na televisão, a natureza está cobrando, é o fim dos tempos, é a grande tribulação. Sabe o que é Deus, nem o que é tribulação? Vai se converter, gente. Vai conhecer a Deus, vai saber quem é Deus. Fica na igreja com esses babacas desses pastores aí falando tudo isso para ganhar vocês, para tirar o que é de vocês, dá para cá, tá chegando o fim do tempo, tá isso, aquilo, e aproveita de tudo para fazer isso. E vocês querem bobo atrás deles? Os políticos aproveitam de tudo para fazer isso. Agora vocês feito bobo atrás deles, cai na realidade e vai servir a Deus e vê quem é Deus. Não tem nada de castigo de Deus ali. O que tem ali é a semeadura. O que está acontecendo nas nações agora, em toda a terra agora, é óbvio que dá lugar para o anticristo, que dá lugar para a grande tribulação que virá. Mas entenda bem isso, grande tribulação não é para ímpio, é para você, crente, porque grande tribulação é por amor ao Evangelho, é por causa do Evangelho. João viu as almas debaixo do altar sendo mortas, por causa do quê? Do Evangelho, e morreram por 1260 anos. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês não sabem o que é isso, né? Vocês vão para a igreja buscar profecia mentirosa, buscar essas curas falsas, essas mentiras que vocês têm dessa profetada que daí, por isso vocês não ficam sem saber, vocês ficam infrutíferos da igreja. Aí quando acontecem essas coisas, é o castigo de Deus. Estados Unidos cai tornado, mata gente, é o castigo de Deus. Que castigo de Deus, rapaz? Para com isso. Estão preparados vocês para ver as praias? Quantas praias aqui no Brasil vai ser engolida pelo mar? Estão preparados para isso? É no Recife, é no Rio, em todo lugar do Brasil, praias sendo engolidas pelo mar. Talvez eu não veja, mas a maioria vai ver, muitos vai ver, dos jovens que estão por aí, das crianças que estão nascendo, vai ver isso acontecer. Vocês estão preparados para isso? É castigo de Deus? Castigo de Deus nada, vocês plantou a semente. Plantar a semente, vai colher. Não tem jeito. O pessoal passa na rua, entope os esgotos, entope tudo. O governo gosta disso. Por quê? Porque ele vai arrancar dinheiro para poder limpar. A terceirizada vai fazer isso. Ele vai puxar dinheiro para limpar. Raciocina, crente. Raciocina, povo brasileiro. Faça as coisas com decência e ordem. Planta boa semente para ter um planeta melhor, para ter um Brasil melhor. Brasil melhor, planeta melhor, igreja melhor, povo melhor, não se faz apenas com propaganda. Se faz com atitudes, gestos e prática de obras. Faça isso. O povo não tem respeito. Eu ando na cidade ali, às vezes eu passo ali naquela Largo da Concórdia, eu passo ali no Lago do Arocho, quando eu estou fazendo a minha entrega lá por volta das 7 da manhã, dá nojo. Eu tenho nojo de como está aquilo ali. Você tem que estar desviando das fezes humanas, você tem que estar desviando das coisas que as mulheres usam nos seus dias, jogado pelo chão, uma vergonha. O povo é porco. Me perdoa a realidade, meu irmão. Se você quiser me perdoar, me perdoa. Viu, brasileiro? Me perdoa, gente da cidade.
Me perdoe dizer isso, mas somos porcos, vocês são porcos. De manhã, toda vez que o lixo passa na minha casa, a mulher pega o lixo, amarra direitinho, e se tiver algum vidro ali, ela escreve lá no papel, cuidado, vidros, tudo isso ali organizadinho, garrafa coloca numa sacola, papel coloca numa sacola, lixo de resto de comida, de outras coisas coloca em outra, papel higiênico coloca em outra, a gente faz tudo organizado. Faça isso, contribua para o bem da cidade e para o teu próprio bem. Por que tantos mosquitos? Por que tantas coisas? Por que tantas infecções? Por que o rato com a leptospirose espalhando por toda a cidade e dá vazão, dá comida aí? Por causa disso, que é jogado tudo na rua, é jogado aqui, é jogado ali. Como é que fica os esgotos? Como é que fica a situação? Fica tudo entupido, fica tudo perdido. As autoridades governamentais gostam disso. Vão ganhar com isso. Então, por favor, sejam moderados, tenha cuidados, planta a boa semente que vai evitar tudo isso. A chuva vai ter que cair. O dono da chuva disse, eu vou mandar, eu prometi, desde o dilúvio que eu prometi, quando eu destruí os moradores da terra com as águas do dilúvio, que Noé fez a arca, que eu salvei aquele povo, eu prometi que não ia matar mais ninguém com as águas. Se vocês estão morrendo com as águas, é o que Deus diz nessa noite, é por falta de cuidado de vocês, dos moradores e também das autoridades. Tenha mais cuidado. Respeite a você mesmo, cuide de você mesmo. Essa aqui é a grande realidade, irmãos. Por que estou dizendo isso? Porque eu não suporto ver as coisas acontecer na terra e o povo dizer, é culpa, é porque Deus está fazendo isso, é porque Deus está fazendo aquilo, ele não está fazendo nada. Ele deu leis e disse, obedece. Se vocês não obedecerem, as consequências vêm. E aí está as consequências. Você não quer tomar um tapa na cara? Então não dá na cara de ninguém. Você não quer que ninguém tome o seu namorado? Então por que você foi tomar o namorado da outra? É simples assim, queridos. Quem planta, colhe. Isso é consequência do que você plantou, do que o povo está plantando, que as autoridades estão plantando. Não tem lei? A Bíblia diz que sem lei o povo extravia. Está tudo extraviado. E responsável por isso, as autoridades e a religião, as igrejas. Obedeça, em primeiro lugar, às leis divinas. Quando você vê dentro da Bíblia tantos reis que foram destruídos por causa da desobediência às leis, por quebrar as leis, uns entraram pela lei dos Medos, dos persas, como nós vemos lá em Daniel, outros criam para si lei e faz para si mesmo lei, como é o que acontece hoje com a política, com os políticos. Eles fazem o que quiser, tem lei contra eles. Não tem. Se você tem alguma coisa para receber de alguém, você recebe. Você luta, você recebe. Mas se você tem algo para receber do governo, meu irmão, você não recebe. Como pode haver justiça na nação como essa, se o órgão que governa a nação, que deveria ser o exemplo, é aqueles que sonegam muito mais ao pobre, ao trabalhador, do que isso, do que eles. Camarada ganha 5 mil de salário, eu tenho parentes, ganha 5 mil de salário. Ele deixa 800 de INSS, para quando ele for aposentar, um salário mínimo que o governo está fazendo, que vai acontecer. Ele deixa 800 de INSS e deixa mais que quase 1.500 de imposto de renda. Ele fica com 3 mil, quando muito. Tá certo, irmãos? Como pode ser? Vai para frente? As leis que deveriam ser aplicadas para o bem das pessoas, não tem não. Nós estamos falando sobre a existência das leis.
a permanência das leis e a retirada de algumas leis. Estou dentro de um assunto que fala sobre a permanência de uma lei, mas que o comércio, e desde o judaísmo, que eles têm como tirada. Desde os tempos de Cristo para cá, que eles dizem que essa lei foi tirada. E eu estou provando na Bíblia que o crente que crê nisso, que ela foi tirada, e não obedecer, ele vai perecer. Porque ela não foi tirada, que é a lei do consumo dos animais proibidos por Deus. Aí você chega na igreja, o falso profeta diz para você: Deus está preocupado com isso, Deus está preocupado com aquilo, Deus não quer saber disso, meu irmão, Deus quer seu coração, Deus quer isso, quer aquilo. Pois é, vai no caminho dele e tu verás qual é o teu fim. Não olha para a Bíblia, a palavra de Deus? Quem morreu foi Jesus por você, não foi seu mito, não. Não foi seus presidentes, não, viu? Não foi seu pastor, não foi seu apóstolo que morreu por você. Eles querem de você? Grana. Nada mais. Então, pega a Bíblia, para que você tenha vida. Capítulo de número 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo nos escreve assim, pelo Espírito de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, melhor dizendo, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamam Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, Pai, o Pai, de quem é tudo para quem nos vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Alguns aqui acostumados a ter agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradável a Deus. Se comemos, nada temos de mais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberalidade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém tiver a ti que tem ciência, a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E assim, pela tua ciência, perece o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão
não se escandaliza. Então, queridos, as orientações de Paulo aqui sobre o assunto é o que nós precisamos alertar a igreja, precisamos alertar os irmãos da igreja. Então, o que representa sacrificar os ídolos? Comida sacrificada aos ídolos. Então, Paulo traz aqui uma revelação que você precisa compreender, e eu vou passar a te explicar isso daqui para frente. Não vai ser num vídeo só que você vai ouvir isso. Por quê? Porque você precisa entender essas coisas. Para você ter a certeza de que os animais impuros, imundos, chamados por Deus de imundos, é proibido comer, você precisa compreender. O que Paulo está dizendo aqui, em momentos Paulo fala que poderia não comer carne, era melhor não comer carne, daqui a pouco Paulo fala que tudo é limpo, e todas essas coisas traz à cabeça das pessoas fracas, que não têm ciência, no que diz respeito ao conhecimento, e vive na ciência do mundo. E assim, eles comem tudo que acha que pode comer. E vai comer tudo isso. Mas o que a Bíblia nos relata aqui, o que Paulo mais está dizendo aqui, é separando desde o princípio o puro do impuro, o santo do profano, podemos dizer, que diz Jeremias. O que Paulo está separando ali é os animais que são limpos dos animais que são sujos, que ele está separando aqui para as duas igrejas, a igreja da Grécia, a igreja de Roma, para que as pessoas pudessem entender que o mais importante em tudo isso era a salvação dos ímpios, das pessoas que não conheciam o Evangelho e que não tinham promessa, porque Cristo veio para isso. Além de Cristo veio para isso, os judeus negaram a promessa e deu direito a todos nós de estarmos hoje em Cristo Jesus. E Paulo, apóstolo responsável por pregar o Evangelho, capítulo 9, você vai ver isso aqui dessa mesma carta, você vai ver que o apóstolo Paulo vivia em sacrifício para que os irmãos que estavam chegando e que não pertenciam à linhagem de Israel não fosse atingido por as pessoas que já conheciam o Evangelho, que era já da linhagem de Israel. Então os israelitas não queriam nada disso, que os ímpios se juntassem a eles. Nós vamos chegar em Cornélio, nós vamos chegar naquele etíope que Filipe foi atrás dele, nós vamos chegar em tudo isso. Vamos ver os lençóis de Pedro, a revelação do Senhor a Pedro, nós vamos chegar em tudo isso, para que você chegue à conclusão do que é uma coisa sacrificada ao ídolo e do que não é sacrificado ao ídolo. Você já passou por esse processo? Já teve no meio deles, dos sacrifícios aos ídolos? Quando Paulo diz sacrificar o ídolo aqui, ele fala de uma imagem e ele fala de alguém que está por trás da imagem. O ídolo, nós sabemos que nesse mundo nada é. Paulo está dizendo, a imagem nada é. Ela não tem culpa de nada. O problema está quem está por trás dela. O problema é quem está por trás da imagem. Esse aqui é o problema. Então, quando você vai fazer suas coisas e você vai olhar os seus votos, as suas adorações a Deus, os seus louvores a Deus, você não para diante de ninguém para fazer seu voto, você para diante de alguém que você não está vendo, mas que você sabe que é real. Mas a maioria das pessoas, muitos não são assim. Paulo diz aqui, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos desvendar esse mistério aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 1. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada em italiana. Percebe que o homem não era da linhagem de Israel. Italiano. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo
e de contínuo orava a Deus. Este quis Esse, quase a hora nona, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que dirigiu para ele e disse: Cornélio, Cornélio, fixando nele os olhos e, muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhes o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, diante de Deus. Agora enviei homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhes falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, o anjo foi até Cornélio. Cornélio viu e ouviu o que ele disse, porque esse Cornélio era um homem fiel a Deus, ele temia a Deus, ele orava a Deus, apesar de ser italiano, ele orava a Deus, era um ímpio, era considerado ímpio, mas ele orava a Deus, ele confiava em Deus, ele buscava em Deus, e por ser fiel e temente, Deus foi atrás de Cornélio para salvá-lo. E responder pelas suas orações, porque Deus é fiel, quando você é sincero, Deus é sincero, nunca deixou de ser e nunca vai deixar. Então, Cornélio chama o quê? Chama aqui 2 homens dos criados dele, e pega um soldado e fala assim, vai até Jope, e lá você vai falar com Pedro. Mas olha o que aconteceu aqui. Antes do soldado chegar lá, na casa de Pedro, olha só, versículo 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e entrando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e, enquanto preparava a comida, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentido. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma como um imundo. Segunda vez lhes disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta. Perguntaram pela casa de Simão, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse:
sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, pondo-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro, levantou dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajudado. Disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum em mundo. Meu irmão, a diferença aqui é real. No que diz respeito a animais e no que diz respeito ao que Paulo tem falado em suas cartas a Romanos e a Coríntios, e no que diz respeito ao cuidado dos apóstolos com os ímpios da terra. No cuidado para que eles não perecessem, para que eles alcançassem a promessa, para que eles recebessem a Cristo, para que o Evangelho fosse pregado a todos eles e eles pudessem ouvir o Evangelho e ser salvos. Independente do que viesse a comer, eles tinham que ouvir o Evangelho. No tocante às coisas, tinha que ser explicado. E Paulo estava ali, ou melhor, e Pedro estava ali, porque a visão que Pedro teve, Cornélio teve. E quando Pedro vai para falar com Cornélio, o Espírito Santo antes fala com Pedro. Sabe por que você faz tanta polêmica? Porque você não tem Espírito Santo. Se você tivesse o Espírito Santo, você discerniu o que era certo e o que é errado. Você não tem discernimento, por isso você fala que pode comer isso, comer aquilo, pastor. E você explica isso porque você não quer perder os membros que te dá dinheiro. Mas eles vão perder a salvação por tua causa e tu vai dar conta do sangue deles nas tuas mãos. Deus vai cobrar. Ensina a verdade, seu fariseu, e não deixa o povo perecer. Fala o que é justo, o que é verdadeiro, como Pedro fez. Então Pedro chega na casa de Cornélio e diz: Cornélio, eu recebi a visão de Deus, e quando os teus homens chegaram lá, eu não me impus a não querer vir. Não levantei obstáculo nenhum, porque eu sabia quem estava falando comigo. Eu vi isso como lençóis, e naqueles lençóis tinha répteis, quadrúpedes, ave dos céus, que representa as 4 partes do universo, os 4 ventos da terra, gente de todos os lados, e não necessariamente só os judeus, porque Cristo veio para todos da terra. Ali tinha representante, animais que representam, nós podemos dizer que representava a Ásia, a América, a Europa, que todos estavam isolados da promessa, que era considerado pelos judeus como porcos imundos. E Pedro confessa para Deus: Senhor, eu nunca comi nada disso como um porco imundo. Aí o Senhor: vem, Pedro, que eu vou te mostrar aqui que o que você considera como porco imundo, que é os ímpios, não é mais. Os italianos, os ímpios e de todas as gentes da terra, não é mais para você considerar como você considera esses animais. Esses animais você faz bem não comer. E Pedro não comia. Nem mesmo que os animais estivessem ali, porque ali era só uma visão, era só uma revelação. Ele estava em espírito, não tinha nada de animal ali, era só uma revelação. Não tinha ali porco, não tinha ali cabra, não tinha ali boi, não tinha ali avestruz, não tinha nada ali, queridos. Tinha ali uma visão, que era o que Pedro considerava as demais nações da terra. Pedro, presta atenção no que eu vou te mostrar, é o que Deus estava dizendo para ele. Eu morri para salvar a todos. E quando Pedro chega para Cornélio: Cornélio,
Eu não fiz rejeição em vir aqui, não me opus a nada, porque eu já tinha sido avisado. Você já sabe, Cornélio, que na minha nação, na minha gente, no meu povo, vocês são como porcos imundos. Quase não sai a palavra, né? Vocês são como porcos imundos. Mas Deus mostrou para mim isso, para que eu não considerasse vocês como porcos imundos, porque você é um homem precioso para Deus. Você é para Deus uma bênção, Cornélio, por isso eu estou aqui. Por isso eu vim. Eu vim porque Deus santificou a você. Deus santificou as nações da terra. Deus santificou o povo através do seu Filho, Jesus Cristo, morrendo por eles, por todos eles. Por isso é que nós, quando lemos a Bíblia, meu querido irmão, quando nós olhamos a palavra de Deus, e que Paulo fala sobre o sacrificado aos ídolos, eu vou te falar sobre o sacrificado aos ídolos no próximo vídeo. Então, quando nós vemos aquilo, o que Paulo nos ensina, o que Pedro nos ensina, que você precisa ter cuidado com as almas para ser salvo, pastor. Você aproveita o carnaval para colocar dentro da igreja. Você aproveita de tudo para colocar dentro da igreja para o povo perecer. O povo vai perecer por causa disso aqui, porque você disse que não tem mais nada a ver. Você vai ver isso acontecer. E você vai pagar pelo sangue deles. Então Pedro está dizendo aqui, o homem não é um porco imundo, mas o porco, o réptil e aves do céu que Deus diz que é imundo, vai continuar imundo e vai acabar sendo imundo, e quem comer deles, como vocês estão fazendo, vai ser imundo com ele. Porque glutão não entra no reino de Deus, é o que Paulo diz. Então, quando Pedro chega lá, fala, olha, Cornélio, vocês sabem que não é comum, que não é normal, que não é natural que um judeu se mistura a vocês. Não é natural. Mas eu vim, porque o Cristo que eu recebi como meu Salvador, o Cristo que veio a esse mundo, não fez acepção de pessoa. Por que tanta acepção de pessoa no mundo, hein, gente? O Cristo que veio a esse mundo não gosta do racismo. O Cristo desse mundo não gosta da rejeição a algumas pessoas. O Cristo que veio a esse mundo abriu os braços para todos. Por isso ele morreu de braços abertos na cruz. Foi para alcançar o mundo. Foi para abraçar o mundo. Foi para abraçar todas as gentes da terra. Foi para isso que ele morreu. Não foi para abraçar o porco, não foi para abraçar o rato, não foi para abraçar o morcego, não foi para abraçar esses animais. Esses animais é imundo e continua imundo. Mas o imundo que eles tinham, que era Cornélio, Cristo morreu para salvá-lo. Então o Espírito Santo fala para Pedro, e quando Pedro chega lá, ele diz assim, Cornélio, Deus me disse que eu não posso chamar mais você de imundo. Deus me diz que você é precioso. Deus me diz que você pertence a Ele. Eu vim aqui para fazer com você o que Cristo mandou. Você vai ter uma nova aliança com Cristo agora. Cornélio vibrava, Cornélio pulava, Cornélio alegrava, Cornélio se enchia do Espírito Santo e disse, quero ser batizado. Vou fazer a nova aliança. Essa é a nova aliança que substitui uma das leis. E você vai ver futuramente aqui, no decorrer desses vídeos. Cornélio recebe a palavra que Pedro ensina. O discurso de Pedro aqui é muito lindo e maravilhoso. E ensina para eles. E fala para eles. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. É o que Paulo disse a todos os coríntios. O amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos confunde. Nós não entendemos como esse Cristo, ele é capaz de amar, como ele é capaz de receber as pessoas de uma forma tão natural, tão maravilhosa. Por isso Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram.
E ele morreu, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou, e esse foi Jesus Cristo de Nazaré. Creia nisso, meu irmão, e confia na palavra de Deus. Não seja como um porco imundo, como um filho pródigo. Foge disso. Se o teu pastor te ensina isso, foge disso, porque não foi ele que morreu por você. Apega-te à Bíblia e confia. Pedro não comeu nenhum animal aqui, e Pedro não estava autorizado a comer nenhum animal aqui. O que Deus queria fazer a diferença era provar a fé de Pedro, a obediência de Pedro à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, às ordens do Senhor. Era isso que Pedro queria, que Deus queria ser provado, provar Pedro, mostrando aqueles lençóis, e mostrar para Pedro: o que você chama de imundo, que é o homem, eu morri por eles. Vá atrás deles, Pedro. E Pedro foi. Cornélio foi salvo. Esse Cristo é maravilhoso. Esse Cristo é maravilhoso. Você acusa porque você quer, e porque você vai na cabeça do seu pastor. Ele nos constrange com o seu amor. É tão maravilhoso, é tão tremendo, que nós não sabemos entender como Ele pode nos amar. Como Ele pode nos amar. Só Ele nos explica, e a sua palavra nos declara: Cristo é maravilhoso. Amém? Fique na fé e confiante de que Deus ama você. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Como é bom ouvir e como é bom meditar nessa palavra. Melhor é entender. A ciência, ela às vezes mata. A ciência mata, no que diz respeito à vida espiritual. Mas a ciência e a presciência de Deus, que é o teu Filho Jesus Cristo, nos dá vida. Oh, Cristo maravilhoso. Bendito é teu nome para sempre, bendita essa palavra. Senhor Jesus, nós sabemos que tudo que está acontecendo por isso não tem nada a ver com isso. O Senhor é fiel. O Senhor manda o sol, manda a chuva, manda o calor, manda o frio. O Senhor é fiel. Se o Senhor fosse igual eu, não mandava nem chuva mais. Mas o Senhor é bom, o Senhor manda tudo para nós, e as pessoas te culpam por causa do erro deles. Eles fazem os erros, eles cometem os erros e querem te culpar. Mas nós não estamos aqui para isso. Olha que lindo o que o Senhor é capaz de fazer para salvar um pecador como eu. Olha o que o Senhor fez para me resgatar. Olha o que o Senhor fez para resgatar esse homem, usando o apóstolo Pedro. Pedro, cumpridor da lei, e eu vou cumprir a cada dia mais, para te glorificar, Jesus. E vou ensinar o povo: se não cumprir, vai perecer. Pois a razão pela qual toda a destruição da terra, hoje, é a semente plantada. E que semente é essa? Desobedeceu as tuas leis, vem aí as pragas e as maldições e as destruições. Por causa disso, por causa da desobediência a ti. A chuva vem por amor, o sol esquenta por amor, ele brilha por amor, a terra produz por teu amor para conosco. O teu evangelho está sendo pregado porque tu nos ama. Futuramente parar de ser pregado, vai parar de ser pregado, mas enquanto aqui estivermos, nós anunciaremos o teu grande amor. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, cuida dos nossos jovens, cuida dos nossos velhinhos, Pai, e cuida daquele povo lá do sul. Como o Senhor vai cuidar também das outras partes da nossa nação, porque todas elas passarão por situações como essa. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua obra. Muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento e nos revela a tua palavra para que nós possamos falar dela todos os dias, como deva falar, como convém falar. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que o ídolo não é nada. Mas o Senhor é Deus acima de tudo e acima de todas. Te louvamos e te bendizemos. E te glorificamos, porque tu veio para salvar um povo e santificar. E separar para ti. E aqui estamos nós. Obrigado por tudo, Deus. Te bendizemos e te louvamos hoje.
e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.